Nesse vídeo você vai entender o mercado da psicologia e o motivo do porquê a maioria dos psicólogos hoje tem muita dificuldade para captar pacientes, cobrar o valor mínimo que o CRP recomenda, atrair pacientes bons e até manter os pacientes pelo tempo correto que a demanda dele demanda. E não, a solução desses problemas não tem nada a ver com a sua experiência, formação ou até mesmo a falta de valorizar o trabalho. Eu vou te mostrar de uma forma objetiva o porquê de tudo isso acontecer e porquê a maioria dos psicólogos não vão ter sucesso nessa profissão. E melhor, como você pode fazer parte do grupo dos psicólogos que vão ter sucesso. E não se preocupa, eu não vou te mostrar uma metodologia maluca e extremamente complexa de como é que isso funciona. A maneira para resolver esse problema é o que o marketing já estuda desde os anos 60. A gente simplesmente vai pegar todo esse conteúdo que nós já temos e aplicar ele ao mercado da psicologia. O que você vai ver nos próximos minutos vai ser uma coisa tão óbvia que depois de você ver esse vídeo você vai se sentir mal do porquê você não pensou nisso antes. Mas isso é especial porque ninguém tá falando sobre isso na internet. E eu consigo falar todas essas coisas com tanta certeza porque essa metodologia foi capaz de gerar dezenas, se não centenas, de leads qualificados chamando nossos clientes toda semana. Então vamos pro vídeo. O mercado da psicologia está saturado. Algumas pessoas até chegam a falar o contrário disso, né? O mercado não está saturado. Se estiver saturado, são de profissionais ruins. Essa é a frase mais padrão que você vai ver das pessoas que são contra a saturação de mercado. Mas mesmo que tenha muito desses ditos profissionais ruins, isso também é um sintoma da saturação de mercado, é uma característica desse fenômeno. Então, não ouça essas pessoas, elas estão conceitualmente erradas. O que acontece, que talvez seja um pouco mais específico, é que o mercado da psicologia está no começo de uma saturação de mercado. E isso muda tudo. O começo da saturação de mercado é o motivo do porquê que os psicólogos estão passando por todos esses problemas que eu relatei. Porque olha só, uma das características principais do início da saturação de mercado é fazer com que as estratégias que funcionavam no passado parem de funcionar. E as estratégias consolidadas de mercados que já passaram pela saturação também não funcionem. Isso significa que o mercado da psicologia, ele é bem específico quando a gente pensa sobre marketing. Por isso também que muitos psicólogos, quando tentam investir em marketing, falham. Falando de forma prática e bem objetiva, isso significa que se você fizer um projeto padrão de tráfego pago ou de publicidade de forma geral, você não vai ter sucesso, você vai falhar. Mesmo que essa mesma estratégia funcione em outros nichos. Como eu disse antes, essa é uma das características do início da saturação de mercado. E o que eu tô querendo dizer com isso é que apenas o tráfego pago padrão não vai resolver o seu problema. Por isso que, para você ter um projeto de captação de pacientes que funcione de fato, você precisa olhar o mercado da psicologia de uma maneira mais ampla. Não dá para ignorar esse início de saturação. Você precisa colocar ela na conta também. Imagina que estamos numa cidade muito pequena e vamos chamar a cidade de Pirapora de Bom Jesus. É uma cidade muito pequena que eu gosto muito aqui de São Paulo, eu gosto do nome dela, assim, eu acho muito interessante, né? E a gente tá nos anos 90, ou seja, não tem internet, como conhecemos hoje, e o mercado da psicologia, ele estava numa situação onde ele claramente não estava saturado. E aí, vamos pensar nessa cidade uma personagem que vai ser a Fernanda. A Fernanda, ela é psicóloga e ela mora na cidade de Pirapora de Bom Jesus. Você concorda comigo que a Fernanda, ela não precisa de marketing? Ela só precisa de publicidade. Ela só precisa virar para as pessoas e falar: ei, gente, olha só, eu sou psicóloga. Se estiverem precisando, venham até mim. Agora, para ficar mais fácil, vamos pensar num outro personagem aqui que é o João. O João, ele é um potencial paciente, ele tem ansiedade e ele tá em busca de um psicólogo. Você concorda comigo que a única escolha que ele vai ter vai ser a psicóloga que aparece mais? Ou seja, a Fernanda, que é uma das poucas psicólogas que tem na cidade, e ela aparece bastante. Ela tem lá o cartaz dela, ela tem a placa do consultório, ela entrega cartãozinho, ela faz um bom trabalho de publicidade, né? Só que o que acontece? O mercado da psicologia, ele entrou num processo de saturação muito rápido. Por quê? Porque na pandemia, olha o que aconteceu. Você começou a ter muitos profissionais se formando, desde psicólogos a qualquer outro profissional de saúde mental, da parte boa até da parte que não é tão boa assim, né? E aí, você começou a ter muitos profissionais. Claro que a demanda também aumentou, mas ela não acompanhou a quantidade de profissionais que se formaram. E nós tivemos um segundo evento que contribuiu para a saturação do mercado da psicologia, que foi o CRP. Ele abriu o atendimento online. Ou seja, agora não só temos um monte de psicólogos, como os psicólogos também ficaram sem fronteiras. Um processo de saturação, que normalmente demoraria anos para acontecer, um processo longo que vai acontecendo, no mercado da psicologia foi assim. Foi do dia para noite. Em alguns meses,
meses o mercado não estava saturado, em alguns meses ele saturou de uma vez. Isso fez com que o mercado da psicologia se tornasse mais específico ainda, porque tem problemas quando isso acontece, e quando não acontece de uma forma gradual, que é a maneira correta que deveria acontecer, né? Que é o João. O nível de consciência do João não acompanhou a quantidade de psicólogos e profissionais da saúde mental que se formaram. Isso significa que, para o João, que vai ser a representação do brasileiro médio quando vai procurar um serviço psicológico, né? Ele não faz a menor ideia do que um psicólogo faz. Ele não sabe a diferença de um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra. Ele não sabe a diferença, eu posso até piorar, ele não sabe a diferença de um constelador familiar, um reiki, subir a montanha pra aprender a não trair a esposa, ele ir pro bar com os amigos. Pra eles tudo isso é igual. Tudo isso é saúde mental. Tudo isso é cuidar da saúde mental. Agora, fala pra mim, se na cabeça do João, todos esses profissionais, sendo psicólogos ou não, vão resolver o problema de ansiedade dele, você concorda comigo que ele sempre vai no mais barato? Ou no mais conveniente, pelo menos? Ele sempre vai. Não tem motivo pra ele pagar R$225 pra um psicólogo, sendo que tem outro que cobra 30. Sendo que tem o ChatGPT que é de graça, que na cabeça dele faz a mesma coisa. Eu e você sabemos que não faz. Ele não sabe. Na cabeça dele é igual. E ele não faz a menor ideia do que faz um psicólogo ser bom, ele faz a menor ideia de nada. Entendeu? E esse é um dos motivos do porquê o mercado ele tá esse caos que tá agora. A parte mais engraçada é você ver como os psicólogos estão lidando com esse mercado. E aí você vê que realmente essas coisas não fazem muito sentido. Por exemplo, vamos supor que a gente vai ter o Lucas aqui, que ele é recém-formado e que ele está procurando por pacientes, né? Ele olha o mercado e pensa o seguinte: estou sem pacientes. E se eu tiver uma ideia genial aqui e eu começar a cobrar mais barato? Porque a Fernanda aqui, ó, ela cobra 200. E se eu cobrar 150? E o que acontece? Outra pessoa tem essa mesma ideia genial e começa a cobrar 100, 50, 30, 15. E essa guerra de preços nunca vai ter fim. Ela nunca acaba. Ninguém ganha uma guerra de preços. Todo mundo perde. Por quê? Porque sempre vai ter alguém cobrando mais barato que você. E tem umas pessoas que falam assim, não, porque o problema da psicologia são esses profissionais que prostituem a profissão, que cobram um valor muito baixo. O problema da psicologia são eles. Não, desculpa. O problema da psicologia não são eles. Eles só cobram esse valor de R$30 porque eles não conseguem cobrar um valor mais alto. Eles não querem estar cobrando esse valor. Eles só cobram esse valor porque é o máximo que eles conseguem fazer. E desculpa, essa é uma característica da saturação de mercado. Lutar contra isso é uma guerra perdida. É enxugar gelo. Sinto muito, não vai funcionar. Então beleza, guerra de preço não funciona. Como vimos aqui, ela não vai funcionar. Sempre vai ter alguém cobrando mais barato que você. Vamos ver a segunda coisa que os psicólogos fazem. Muitos deles pensam o seguinte: estou sem pacientes. O João não está aceitando pagar o valor que eu acho que o meu serviço vale. Então eu vou estudar mais. Aí o Pedro aqui, ele começa a estudar mais. Ele faz uma pós-graduação, faz um mestrado, doutorado, faz um monte de curso, um monte de coisa, porque ele acredita que quanto mais ele estudar, mais qualificado ele vai ser. Logo, mais caro ele vai conseguir cobrar. Faz sentido, não faz? Mas também não funciona. E eu não estou dizendo isso falando que estudar não serve de nada, nem nada. Não, estudar faz bem. Só que não resolve esse problema. Por quê? Porque o João, ele não sabe a diferença de um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra. Ele vai ter menos critério ainda pra saber a diferença de um psicólogo que tem doutorado de um psicólogo recém-formado. Na cabeça dele, esse daqui é mais caro. É só isso. Ele não vai pagar mais caro, porque ele não vê diferença, entendeu? Não importa. Então, estudar mais também não vai resolver. E a prova disso é você ver inúmeros psicólogos com 10 anos de formação, com doutorado, com várias formações diferentes, como eu já fiz várias reuniões com psicólogos assim. Eles também não têm pacientes. Vamos para o nosso terceiro ponto aqui, né? O psicólogo, ele pensa assim, ó: estou sem pacientes. E se eu me divulgar mais? E se eu aparecer mais? Se eu investir em tráfego pago, eu vou aparecer pro máximo de pessoas possível. Aí eu faço um anúncio, apareço para um público-alvo X, e aí eu vou aparecer no máximo de vezes possível, porque aí eu vou conseguir mais pacientes, né? Também faz sentido. E eu falo pra você, isso também não vai resolver. Sabe o que vai acontecer quando você faz isso? É o tráfego pago normal ou qualquer outra forma de publicidade tradicional sem estratégia? O que vai acontecer? O João, ele vai clicar no seu anúncio, que vai estar lá no Facebook, Instagram ou até mesmo no Google vai dar no mesmo, tá? E aí ele vai chegar no seu WhatsApp e aí ele vai perguntar: preço. Aí você vai falar: meu preço é tanto. E aí ele nunca mais vai te responder. Ele vai sumir e nunca mais vai falar com você. É isso que vai acontecer, tá? E todos esses problemas são problemas da saturação de mercado. Todos esses problemas são problemas do início da saturação de mercado. Por isso que o tráfego pago padrão, da maneira comum, da maneira como nas outras empresas funcionam, não funcionam na psicologia. Não porque o tráfego pago, ele não funciona em si, mas é porque o mercado, ele funciona de uma maneira muito específica. E nós devemos levar isso em consideração. Isso daqui é o que muitos empresários chamam de oceano vermelho. Um lugar com altíssima concorrência, praticamente nenhum dos profissionais tem diferencial relevante e o seu cliente sempre vai julgar o seu trabalho e de toda a sua concorrência pela ótica do preço. Ou seja, como eu disse antes, ele sempre vai no mais barato. O ponto é que não precisa ser assim. Você pode ir para um oceano azul cheio de oportunidades. Na verdade, o mercado da psicologia é um dos mercados mais oportunos que existem atualmente. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, daqui a 10, 15, 20 anos, os psicólogos vão olhar para o passado e vão falar:
putz, se eu tivesse começado em 2026... O mercado, ele dá essa impressão de parecer difícil, de as coisas estarem complicadas assim por diante, porque tá todo mundo um pouco perdido. E essa também é uma das características do começo de saturação de mercado. Então, por conta disso, não existe referência para seguir. Não existe um modelo pronto que você tem que seguir, um influenciador para você se inspirar ou algo assim, de forma muito, muito, muito relevante, como existem em outros mercados. Por isso que tudo se torna muito difícil. Mas existe um caminho. E que, como eu disse no começo do vídeo, é uma coisa que é estudada pelo marketing desde os anos 60. Mas, voltando pro vídeo, você deve estar pensando, certo, como é esse modelo? Já que diminuir preço não resolve, estudar mais não resolve, nem se divulgar mais resolve. Como que a gente resolve isso então? Eu confesso pra você que eu demorei quase um ano pra estruturar uma solução pra isso. Com muitos anúncios subidos, muitos livros lidos, muitos cursos feitos, pra ela ficar redondinha como é que ela está hoje. Eu falei que era mais complicado do que parece. E esse caminho é essencial pra você conseguir captar pacientes de maneira sistemática, cobrar o valor que você acha que seu serviço vale, entre outras coisas. E nós organizamos esse caminho em 3 etapas. O primeiro que precisamos trabalhar é o seu marketing. E veja bem, eu sei que tratamos publicidade e marketing como sinônimos no dia a dia, mas esses dois não são iguais. A publicidade é a maneira que você faz para você aparecer mais, divulgar mais, como postagem nas redes sociais, tráfego pago, ter um site ou qualquer outra maneira que você pense para apresentar o seu trabalho. E ela é uma peça central para você ter sucesso na psicologia. Mas, diferente do que muita gente pensa, apenas ela não é o suficiente. Se você apenas se divulgar mais, você não vai conseguir mais pacientes qualificados. Para a publicidade fazer sentido, nós precisamos pensar no marketing. Mas então, o que é o marketing? Ele é uma coisa intrínseca dentro da sua empresa, para fazer você ter um diferencial e você se destacar da sua concorrência. É ela que vai resolver muitos desses problemas que foram apresentados nesse vídeo. E é por isso que eu falo que o mercado ele tá um caos. Porque, olha que coisa interessante, só existe marketing em um mercado saturado. Isso significa que temos uma área completamente nova que está interferindo diretamente no mercado e que ela não era relevante há alguns anos atrás para captar pacientes na psicologia. Leve em consideração também que nós tratamos marketing e publicidade no dia a dia, né, de maneira corriqueira, como sinônimos. E como eu falei para você, eles não são. Então, se a gente somar tudo isso, a gente tem a receita pronta para todo mundo ficar perdido mesmo. Mas vamos voltar para o ponto principal. Você precisa de marketing para se destacar da sua concorrência. E ter um diferencial é muito mais simples do que você imagina. Existem literalmente fórmulas prontas para isso. O ponto é que você precisa ter um serviço que não pode ser comparado a um serviço comum de psicologia. A percepção que seu potencial paciente precisa ter tem que ser diferente e muito mais positiva do que ele encontra no mercado. Se isso não acontecer e se a gente não trabalhar com um diferencial, não há motivo plausível para um potencial paciente preferir o seu trabalho em detrimento de outro psicólogo ou de outro profissional da saúde mental. Muito menos pagar R$225 na sessão. Pense o seguinte, o seu potencial paciente ele vai estar o tempo todo pensando como que sentar na frente de uma pessoa desconhecida vai resolver a minha demanda, seja ansiedade, depressão, qualquer que seja. E depois ele vai vir com outro questionamento. Por que eu deveria pagar quase 7 vezes mais para esse psicólogo e não fechar com outro que cobra R$30 ou até mesmo fazer com o ChatGPT? O seu papel é responder essas perguntas. E você consegue resolver isso e definir bem o seu marketing trabalhando em 3 aspectos. Quando a gente se encontra nesse cenário, onde diminuir o preço não funciona, como estudar mais não funciona e se divulgar mais não funciona, a gente precisa pensar numa outra alternativa pra conseguir resolver esse problema. Que é um problemão, né? Vamos lá, é um problemaço, né? E você deve estar se perguntando, tá, Manu, me explica aí, como é que a gente resolve esse problema então? E aqui na nossa agência, a gente criou uma metodologia que a gente separou em 3 etapas, como eu falei antes, né? A primeira delas é o marketing, a segunda é a publicidade e a terceira são as vendas. Né? Se algum desses 3 pilares não estiver funcionando bem, o seu projeto não vai dar certo, ele não vai funcionar. E olha só que interessante, eu separei aqui o marketing e a publicidade. Normalmente a gente trata os dois como sinônimos, né, no dia a dia, né? Mas eles não são. Publicidade é basicamente tráfego pago, é a maneira como eu vou me divulgar mais. Então tráfego pago, postar no Instagram, todo tipo de coisa é publicidade. Marketing é uma coisa intrínseca dentro da sua empresa, é a maneira como você vai se diferenciar no mercado. E olha só que interessante, o ponto que eu quero falar pra vocês é o seguinte, o marketing, ele só existe em mercados que estão saturados. E isso daqui é ouro na psicologia. Isso daqui ninguém tá falando e é o motivo do porquê a maior parte dos psicólogos não conseguem resultado. Por quê? Porque a maior parte deles ainda tá pensando na publicidade e apenas na publicidade, né? E isso confunde ainda mais porque a gente trata os dois como sinônimos, né? Então tudo isso fica mais confuso ainda. Mas os dois não são. E a gente precisa começar a trabalhar o marketing para se diferenciar no mercado. Porque se a gente parar pra pensar, pensa no exemplo da Fernanda. Cara, a Fernanda, ela não precisava de marketing porque ela não tinha concorrência. Eu não preciso de marketing se eu não tenho concorrência. Se eu sou única na minha cidade, eu não preciso de marketing. Eu só preciso disso quando eu tenho
tenho concorrentes, quando eu preciso me destacar, quando eu preciso ter um diferencial, algo nesse sentido, né? Mas vamos lá, o que é o marketing então e quais são os 3 aspectos que a gente precisa trabalhar eles para se diferenciar no mercado? O primeiro deles é o nicho. E aqui eu quero ser bem categórico quando eu falo do nicho, tá? Por quê? Porque a maior parte das pessoas, quando vamos falar sobre esse assunto, falam o seguinte: não, porque as pessoas querem fazer a cirurgia do coração com cardiologista, não com clínico geral. Por isso você deve nichar, né? E esse argumento faz sentido? Faz, beleza, ele tem seus pontos altos ali. Só que pra mim esse não é o ponto mais importante do porquê você deveria nichar. O ponto mais importante que você deveria nichar é o seguinte: vamos lá, vamos pensar de novo no João. O João tá aqui, né? O marketing, ele vai influenciar completamente a publicidade de todas as etapas do processo. Ele vai influenciar isso. Se eu não trabalho nichado, eu tenho problemas, que a gente vai ver aqui agora. Vamos pensar no João. O João, ele tá em busca de um psicólogo e ele vai ver a publicidade dos outros psicólogos, né? Aí ele vê o primeiro atende tudo. Aí ele vai olhar o segundo atende tudo também. Aí ele vai olhar o terceiro também atende tudo. E esse é o cenário comum que você vai encontrar na psicologia. Por quê? Porque na cabeça desses psicólogos, eles estão pensando o seguinte: bom, se eu estou sem pacientes, se eu nichar, a chance de eu conseguir um paciente, ela diminui, né? Porque eu vou atender menos pessoas. Então a chance de eu conseguir um paciente é menor. E isso não é verdade. Apesar de ser contra-intuitivo, e é contra-intuitivo de fato. Mas não é verdade. Por quê? Porque o ponto principal da publicidade, para uma publicidade dar certo, para ela funcionar, eu preciso trazer identificação pro público. O público precisa se identificar com o que eu estou falando. Agora, para pensar o seguinte cenário, né? Vamos supor que existem apenas 10 demandas no mercado da psicologia: ansiedade, depressão e outras 8 aqui. E esses psicólogos atendem tudo. Você concorda comigo que 90% do que esses psicólogos estão falando não servem pro João e nem para nenhum outro paciente? Por quê? Porque ninguém tem todas as demandas. As pessoas têm uma demanda só, né? Isso significa que 90% da comunicação de todos esses psicólogos que atendem tudo tá sendo 90% deficitária. E isso significa que a sua publicidade vai ser ruim. Por isso você precisa nichar, para você chamar a atenção das pessoas de uma maneira mais óbvia e de uma maneira mais clara, de uma maneira mais efetiva. Eu vou te dar um exemplo. O João, ele tem ansiedade. Vamos supor agora que a gente tem um psicólogo aqui que ele nem é especialista em ansiedade. Ele não precisa ser. Ele não precisa ter estudado, feito uma pós-graduação em ansiedade, nada disso. Ele pode ser um psicólogo recém-formado que ele simplesmente só fala de ansiedade. 100% do que esse psicólogo tá falando vai fazer sentido pro João. Por isso que o nicho, ele é muito importante para você fazer as pessoas se identificarem. E a gente tem pontos importantes sobre isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que é melhor você ser um tubarão dentro de um aquário do que você ser um peixe pequeno num oceano. Porque você ser um peixe pequeno no oceano significa que você pode atender 220 milhões de brasileiros e no final das contas você não atender ninguém. Agora, se você é um tubarão num nicho pequenininho, cara, você se torna referência naquilo. Quer dizer, é um dos ingredientes para você ter um diferencial, né? O nicho apenas também, ele não é só o nicho, não é você nichar da noite pro dia que vai resolver todos os seus problemas. Mas ele é sim uma das coisas principais para isso acontecer, tá? Depois disso, a gente precisa ter a pesquisa de público-alvo. A gente precisa entender quem é o João. Se a publicidade, a parte principal da publicidade é eu entender quem é o João e fazer ele se identificar, eu preciso fazer a pesquisa de público-alvo antes e entender quais são os nuances do que ele tá pensando, por que ele tá atrás de um psicólogo e assim por diante, né? Depois disso, a gente vem pro nosso ponto alto. Gente, isso daqui é ouro demais. Isso daqui é muito ouro, que o terceiro é um produto. E não, eu não tô falando pra você ter um infoproduto, pra você ter um e-book sobre ansiedade, pra você fazer mentoria, como muitos dos influenciadores falam. Eu não tô falando pra você fazer isso. Eu tô falando pra você usar a lógica de produto dentro do seu serviço de psicologia, que já é um produto, tá? Ele já é um produto. A gente só precisa defini-lo melhor, tá? E eu vou ser bem categórico quando tô falando sobre isso. Bem categórico. Mas antes da gente definir bem isso daqui, eu vou te mostrar o porquê que você ter um produto é imprescindível se você quer cobrar mais caro e quer ter pacientes e quer captar mais pacientes, né? O ponto principal é o seguinte: quando a gente trabalha em vendas, a gente tem um conceito que a gente chama de 2-10, que é de 0 a 10, o quanto que o seu potencial paciente, ele confia em você. E isso daqui é completamente percepção, e isso daqui é completamente individual de paciente a paciente. O quanto que ele está confiando em você? 0 é ele não confia em nada em você, ele tem certeza absoluta que você vai passar a perna nele, e 10, ele tem certeza que você sabe tudo o que você está falando, você é uma pessoa muito incrível, estudiosa, você é uma pessoa que pode ajudar ele a resolver o problema dele, né? A maior parte dos psicólogos fazem esse primeiro 10 muito bem. A maior parte dos psicólogos faz isso muito bem. Até porque se o paciente não confia em você, não tem sessão, né? Tem esse ponto. Mas a maior parte dos psicólogos foca apenas nisso. E não pode ser assim, porque a gente tem um segundo 10, que é de 0 a 10 o quanto que o seu potencial paciente, ele acredita no seu serviço. E isso ninguém fala. Ninguém tá falando sobre isso. Isso aqui é um ponto, isso aqui é ouro. Isso aqui ninguém entrega. Porque eu vou te dar um exemplo. A maior parte dos psicólogos nem tem esse segundo 10. Ele nem tem a apresentação de um serviço, nem tem um produto definido
definido. Só que isso é essencial para você conseguir se diferenciar no mercado e cobrar um valor mais alto. Eu vou te dar um exemplo do quanto é esquisito você ter apenas o primeiro 10. Só fazer a pessoa gostar de você. Eu vou te mostrar como que isso é esquisito. Você fecharia com um arquiteto só porque você gostou dele? Você nem viu o trabalho dele, nem quer ver, nem liga. Toma aqui, ó, 100 mil reais. Gostei de você, toma aqui 100 mil reais pra você fazer minha casa. Você faria isso? Não, ninguém faria isso. Ninguém faria isso com praticamente nenhuma empresa. Agora, por que na psicologia você simplesmente trabalhar na percepção, o primeiro 10, que é o paciente ele gostar e confiar no profissional, é a regra do mercado? Por que isso acontece? Entendeu? Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Deveria ter um produto, deveria ter um serviço definido, mostrando para o paciente que o serviço vai resolver a demanda dele. Porque se você não tem isso definido, se o paciente ele não entende como é que o seu serviço funciona e como o serviço ele é capaz de resolver a demanda dele, basicamente você está com péssimos pacientes na sua carteira. Péssimos pacientes. Porque todos eles não entenderam como é que funciona o trabalho. Eles estão indo simplesmente porque eles têm muito dinheiro. Se você cobra o valor do CRP, né, 225 reais, eles têm muito dinheiro a ponto de 900 reais. Não custa praticamente nada pra eles, não fazerem cócegas no bolso deles, né? E essas são pessoas que eles estão fazendo terapia sem motivo. Elas estão indo porque é legal, porque é terapêutico, porque, nossa, é bacana fazer, é um momento pra mim, né? Mas ele não tá fazendo visando resolver um problema. Ele não tá olhando pra essa ótica. Ele tá indo simplesmente porque, é assim que falaram pra mim que tem que resolver, né? Só que tem um problema quando você vai pra esse caminho, que é, quando você tenta buscar essas pessoas, quando você faz desta maneira, que é a maneira que a maior parte dos psicólogos fazem, você só consegue fechar com pacientes que realmente têm muito dinheiro caindo dos bolsos, ou seja, você vai ficar limitado a um número ínfimo de pacientes para você conseguir fechar. Agora, quando você tem um produto definido, quando você tem uma maneira coerente que faça sentido para o seu potencial paciente, que o serviço vai resolver a demanda dele, você consegue fechar com pacientes que são classe média baixa e pacientes que têm um ótimo apreço pelo dinheiro deles. Porque se você não faz isso, você simplesmente tá pegando que são ou muito irresponsáveis financeiramente, ou pessoas que têm realmente muito dinheiro caindo dos bolsos para conseguir fechar. Fora isso, sinto muito, não funciona. Porque, como eu falei, é só a gente pegar essa mesma lógica aqui e aplicar outros nichos. Você vai ver que fica uma coisa bem esquisita, né? Então, o que a gente tá falando quando a gente fala de um produto? Como é que eu vou ter um produto? Porque na arquitetura, beleza, eu consigo apresentar umas casas, etc, alguns trabalhos. Agora, na psicologia, eu não consigo mostrar uma prova social. Como é que eu vou fazer isso, né? Basicamente, é você apresentar uma lógica para o seu paciente que você vai resolver a demanda dele. Por exemplo, imagina o seguinte cenário. O seu paciente, ele tá indo com essa cabeça. Ele tá pensando assim, ó, eu tenho ansiedade. A ansiedade me faz mal. Isso está me fazendo mal. Quem resolve a ansiedade? O psicólogo. Como ele resolve a ansiedade? Não sei, mas é o psicólogo. Quando ele vai com essa cabeça, o que acontece? Tudo que eu já te expliquei. Ele não entende como é que funciona o trabalho. Se ele fechar com você, ele vai ficar pouquíssimo tempo. Ele não vai aceitar pagar o valor de 225 reais porque ele não sabe como é que funciona o trabalho. Você precisa convencer ele de que o serviço, a metodologia que você está usando é capaz de resolver a ansiedade dele, né? E aí, como é que você consegue fazer isso? Eu vou apresentar pra você de maneira mais objetiva de como é que funciona esse produto, pra não ficar uma coisa tão abstrata. Imagina o seguinte, vamos pegar um psicólogo da TCC e ele tá trabalhando com alguém que tem ansiedade. Imagina se você vira pro seu paciente e fala o seguinte: fulano de tal, você tem ansiedade, né? O que a gente vai fazer? A gente vai organizar uma planilha. Nessa planilha a gente vai definir uma meta SMART, uma meta que é específica, mensurável, alcançável, relevante e com tempo específico, né? Com prazo, né? E a gente vai fazer o seguinte: eu vou disponibilizar pra você na primeira sessão, e aí entre as sessões você vai alimentar essa planilha com os sentimentos que você teve dia a dia, com os gatilhos que você teve dia a dia, e você vai anotar as lições de casa que a gente vai passar semana a semana. Em ciclos de 3 meses, eu vou sentar com você e analisar como é que foi o seu desempenho, como é que foi a sua melhora, e a gente vai estar trabalhando nesse caminho, certo? Nenhum psicólogo entrega alguma coisa minimamente parecida com isso. Tá bom, nenhum é forte. Mas a maioria dos psicólogos não entrega uma coisa minimamente parecida com isso. Quando você apresenta isso pro seu paciente, mesmo que esse serviço, olha só, não faça diferença nenhuma no seu trabalho de maneira prática, ele só colocou uma planilha no meio. Quando você apresenta isso pro seu potencial paciente, ele entende que o seu trabalho é diferente, porque ninguém apresentou isso pra ele. Ele vai falar: putz, o trabalho dessa pessoa aqui, cara, não é comparável com o fulano de tal que só ia me ouvir e falou que a sessão ia durar 50 minutos, ia custar o olho da cara e ia demorar pra caramba. Você se torna diferente. E aqui, quando você organizou isso, quando você organizou o nicho, você sabe pra quem você está falando e você tem um produto definido que faça sentido pro seu público-alvo, que agora você tem um marketing, você tem um diferencial de mercado. Isso daqui é essencial pra você conseguir lidar com a saturação. Todos os mercados que passaram pela saturação, eles fizeram exatamente esse mesmo processo que você precisa fazer agora para lidar com a saturação de mercado. Isso daqui não é uma ideia que veio da minha cabeça, aleatoriamente, não são vozes da minha cabeça isso daqui, como eu falei, são anos e anos e anos de estudo de marketing. Mais 60 anos de estudo de marketing, material de estudo de marketing nós temos. Aqui, simplificado, né, e organizado pro mercado da psicologia. Para além disso, agora como eu falei, o marketing ele vai ser a base para sustentar toda a nossa publicidade. Sem o marketing, a publicidade não funciona. Ela não vai funcionar. Por quê? Porque se eu faço um anúncio falando para todos, se eu faço um anúncio assim: você
você que talvez tenha ansiedade, depressão, burnout, tal, eu vou falando todas as demandas, como a maior parte dos psicólogos fazem, eu não vou conseguir estar falando com ninguém. Ou seja, 90% da minha comunicação tá sendo defasada, como eu já falei antes, entendeu? Então agora quando eu tenho uma coisa nichada, aí eu chamo a atenção da pessoa. Aí uma publicidade faz sentido. Beleza. Só que você que está vendo esse vídeo, você está atrás, se você quer saber como, Manu, me explica, como eu vou conseguir o paciente qualificado? Como eu vou conseguir o lead qualificado? Como é que eu vou conseguir um fluxo de pessoas me chamando e eu conseguir fechar com elas? E a gente vem pro nosso ponto da publicidade, né? Se você virar para um gestor de tráfego e falar assim, gestor de tráfego, eu quero leads qualificados. Ele vai imaginar da seguinte maneira, ele vai pensar, bom, os mercados normalmente funcionam assim, eu tenho um número muito grande de pessoas que não fazem a menor ideia do que tem, eu tenho um número grande de pessoas que sabem que tem algum problema, e eu tenho um número um pouquinho menor de pessoas que sabem tudo isso e que sabem como é que funciona o trabalho do profissional, no caso o psicólogo, né? E aí ele vai falar, putz, a pessoa quer pacientes qualificados, quer leads qualificados, então eu vou atrás desse cara aqui que tá o cara mais quente. Né? Faz sentido. Você olha e fala, putz, faz sentido essa lógica, né? Só que aqui que tá o pulo do gato. E é o motivo do porquê a maior parte das agências não conseguem trazer resultado. Que é, o funil da psicologia, ele não é assim. O mercado da psicologia, ele é assim, ó. Eu tenho um número obscenamente grande de pessoas que não faz a menor ideia do que tem. Eu tenho um número obscenamente grande de pessoas que sabem que tem algum problema e que precisam de ajuda. E um número ínfimo de pessoas que sabem como é que funciona o trabalho de um psicólogo. E isso acontece, não é um problema de tráfego, é um problema de mercado. Porque pra eu ir atrás desse cara pronto, é basicamente eu contar que o mercado brasileiro, ele qualificou essa pessoa. Essa pessoa tem outros agentes que estão qualificando essas pessoas para eu pegar ela pronta. Só que, para pra pensar, para isso acontecer, eu precisaria de uma cultura que valoriza muito a psicologia e nós não temos isso. Nós temos uns certos engatinhando, né? Mas a gente não tem isso. A gente precisaria de influenciadores muito grandes falando sobre o serviço psicoterapêutico e isso também não existe. Quem tem? Tem um exemplo da Nogari? Tá, beleza, mas ele nem fala do serviço psicoterapêutico. Ele fala sobre coisas com viés da psicologia, beleza? Tem a Ana Beatriz Barbosa, que é psiquiatra, André Vermonte, que é psicanalista, e acabou. Quem mais tem? Não tem ninguém grande, relevante o suficiente, falando pro público leigo sobre psicoterapia. É muito embrionário isso no Brasil. Por isso que não existe o cara pronto. Esse cara pronto, esse cara que vai te chamar no WhatsApp e vai fechar com você, independente do valor que você cobra, ele não existe. Então, o que acontece? O funil funciona assim, e aí eu vou ter um monte de psicólogo indo atrás desse cara, tentando pegar o cara pronto que não existe. Seguindo a lógica do seguinte, aí eles viram pra você e falam, não, porque você deveria investir no Google Ads, porque o Google Ads, ele já pega o paciente que já tá pesquisando, já pega o cara pronto, já pega o cara que quando ele vai procurar pra um psicólogo, ele pesquisa onde? No Google. Opa, faz sentido, não faz? E essa linha de raciocínio, ela é verdade, mas não no mercado da psicologia. Por quê? Porque nós não temos pessoas prontas no mercado da psicologia. E aí, quando eu tenho um monte de psicólogo indo atrás de um cara que não existe, ou uma parcela muito ínfima da população, lei da oferta e demanda age. O preço disso aqui dispara. Eu faço reuniões o tempo todo com psicólogos que tentaram investir no Google com agência por conta própria das N maneiras que você imaginar, custo por lead deles, ou seja, o quanto eles pagavam pra ter uma pessoa chamando eles no WhatsApp, era de média de R$300. Claro que vão ter pessoas que vão fazer isso e vai dar certo, vai acontecer. Só que pra um dar certo, 30 deu errado, entendeu? E gastaram um dinheiraço no Google Ads, acreditando que vai pegar o cara pronto e não consegue. Não consegue pegar o cara pronto. Por quê? Porque ele não existe. Agora você deve estar virando pra mim e falando, problemão, Manu. Beleza, problemaço esse. Porque se o cara pronto não existe, o que a gente faz? E aí entra a lógica da nossa empresa, que é o seguinte, cara, se é inviável pegar esse cara que é pronto porque é muito caro fazer isso, por que a gente não tenta subir um pouquinho o nível, pegar esse cara aqui que é um pouco mais desqualificado e a gente faz o nosso próprio processo de qualificação? E nós fazemos a qualificação deles. E isso é uma coisa que ninguém tá fazendo. Então, lei da oferta e demanda de novo ocorrendo aqui. Aqui eu tenho uma demanda reprimida enorme e não tem nenhum psicólogo fazendo isso. O preço disso aqui é ridículo. E só os nossos clientes estão fazendo isso. Por isso que nós conseguimos leads a 3, 4, 5 reais e leads extremamente qualificados. Extremamente qualificados. Por quê? Porque é uma coisa que ninguém tá fazendo. Lei da oferta e demanda. A gente tá pensando diferente, entendeu? E usando a lógica do mercado ao nosso favor. O mercado da psicologia é um verdadeiro oceano azul. Há inúmeras oportunidades, porque há pouquíssimas pessoas fazendo coisas diferentes para se posicionar no mercado. Mas a maioria sempre vai copiar os outros. Aliás, esse é o caminho mais fácil, né? Principalmente quando a gente pensa em produção de conteúdo, quando pensa em marketing, é só copiar o que tá dando certo, né? É só seguir por esse caminho. Mas o que acontece quando todo mundo tá fazendo errado? É exatamente isso que vemos no mercado da psicologia. Você pode aplicar essa linha de raciocínio que eu te apresentei para criar uma verdadeira máquina de captação e qualificação de pacientes. E como você viu, não tem ninguém fazendo isso.
é um mercado sem concorrência. E é isso que você precisa fazer para lidar com a saturação de mercado. E não sou eu que tô falando isso. Quem tá falando isso são 60 anos de estudos que a gente tem de marketing. E acredite em mim, só de você ter chego até aqui, você já está 99% à frente dos outros psicólogos. Mas você ainda não entendeu a linha de raciocínio completa, porque nós ainda precisamos aplicar isso ao seu processo de marketing, de publicidade e de vendas. E isso vai envolver inúmeras variáveis como abordagem, nicho, momento da empresa, entre outras coisas. Por isso, eu preciso conhecer a sua empresa, para você ter um processo de captação que realmente funciona. Exatamente por isso que eu vou disponibilizar para você 1 hora inteira do tempo de um dos nossos colaboradores, para ele praticamente te dar uma consultoria. Ele vai entender cada detalhe de como funciona a sua empresa e te dar uma solução para você captar mais pacientes. E tudo isso de graça. Se você quer saber mais como é que isso funciona, clica no link aqui embaixo e cadastre-se em um de nossos formulários que a nossa equipe em breve vai te chamar. Eu só recomendo que você faça isso quanto antes. Nós estamos tendo uma alta demanda aqui na agência. Se você deixar para depois, pode ser que você fique numa fila de espera. Aí eu não sei se ela vai demorar algumas horas, alguns dias ou algumas semanas. Sério. Não deixa essa oportunidade passar. E se você não clicar no botão e não se cadastrar, toda vez que você tiver problemas em captar pacientes ou em cobrar o valor que você acha justo pro seu trabalho, você vai lembrar desse vídeo. Vai lembrar que você tá no oceano vermelho e é por isso que você não tá conseguindo sucesso na psicologia. Fora isso, eu te desejo muito sucesso e vai ser um prazer enorme para mim e para minha empresa ajudar a sua empresa a prosperar.